Olá, tudo bem com vocês? Sibeli Godoy aqui falando e eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez para o nosso vídeo de conhecimento na nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E o assunto do nosso vídeo de hoje é: Deus não faz tudo por você, mas faz tudo com você. E a nossa citação bíblica, né, para começar as maravilhas que Deus tem para sua vida hoje, fica no livro de Mateus 14, versículo 25. Diz assim, ó: Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andarem sobre o mar, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Olha que passagem mais maravilhosa. E o assunto hoje é: Deus não faz tudo por você e faz tudo com você. Tem pessoa, gente, que acha que Deus é o empregado dele, que se a vida dele não der certo, se as coisas não acontecerem, se tudo não for bem, se tudo não for ótimo, eu não acredito mais em Deus, não quero mais saber desse Deus, não sirvo mais desse Deus. E ele não faz tudo por você. Não inverta a situação. Ele é o Senhor e nós somos servos. Não como se ele fosse alguém que você manda, que você pede, ele tem que obedecer. Por favor, entenda que Deus está acima de todas as coisas. Ele é tudo, por ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E você é apenas uma criatura que Deus deu a graça de criar a imagem e semelhança de Cristo. Então, assim, Deus deu além daquilo que nós merecíamos. Deus deu além daquilo que nós pedíamos. E Ele faz tudo com você. Então aqui, Pedro falou assim para ele: manda eu ir ter com você. E aí Jesus falou: vem. E ele andou sobre as águas, tá escrito aqui, ó, reparando, ó, e descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então Pedro chegou sim a andar sobre as águas junto com Jesus. Porém, veio um vento e ele começou a reparar na profundidade do mar, no vento. A fé dele foi pouca. Ele não olhou para Jesus, olhou para as dificuldades, olhou para as situações, se afogou e neste momento ele clamou a Deus mais uma vez para que Deus tivesse misericórdia dele, e Deus teve misericórdia. Foi lá, deu a mão e tirou ele de lá. Qualquer semelhança é mera coincidência com a nossa vida, né? Primeiro de tudo, a gente, para crer, a gente quer que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Como disse Pedro, né? Se é o Senhor mesmo, me faça andar sobre as águas. E aí o Senhor falou: então vem, vamos andar. E ele chegou a andar, gente. E como a nossa vida, mais uma vez, ele estava olhando para Jesus e andando sobre as águas. E dali a pouco ele começou a olhar para onde? Para o vento, para o mar, tirou os olhos de Jesus. Como a nossa vida, quando a gente tira os olhos de Jesus, quando a gente tira o olho nós tiramos o olho do nosso destino, que é Jesus, e começamos a olhar para as dificuldades, para a nossa pouca fé, para as nossas poucas condições financeiras, para a nossa pouca inteligência, nossa, aí a vida desanda. Por quê? E a gente começa a se afogar, né? Começa a se afogar naquele mar que tanto deu medo. Tudo aquilo que a gente tem medo, a gente atrai para nossa vida. E aí ele, com medo do mar, com medo do vento, acabou submergindo. E hoje eu quero falar para você que Deus não se agrada que você tenha pouca fé. Ele chegou assim para ele e falou assim: Pedro, homem de pouca fé, eu esperava mais de você. Deus quer que você tenha muita fé.
Deus quer que você dê muito certo. Deus quer que as coisas na sua vida fluam. Deus torce por você. Deixa eu te falar. Deus é o maior, Ele é a pessoa, gente, que te ama e torce por você. Ele é o seu maior ajudador. Pode ter um amigo aí mais íntimo, pode ter um parente próximo que te ajude, mas Deus é além, Deus é maior. Ele torce para que você prospere, para que você cresça, para que você se multiplique todos os dias. E ele esperava que aqui Pedro tivesse um pouco mais de fé, né? Já que ele foi ousado de pedir para andar sobre as águas, esperava que ele tivesse um pouco mais de fé para poder se manter andando sobre as águas. Mas a fé dele foi pouca, foi uma fé de empolgação, uma fé de momentânea, né? E a gente, né? Quantas vezes a gente na empolgação, naquele negócio, ai meu Deus, vamos fazer, vamos acontecer. Aí passa a empolgação, aí acaba o culto, aí você vai para sua casa, aí você esquece da palavra, a empolgação passou e não sobra nem a fé para te segurar sobre as águas. Acaba a empolgação, acaba tudo e você, né, afoga, como aconteceu aqui com Pedro. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo depois da gente afogado, ele ainda fala: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Porque Deus tem para mim e para você além daquilo que pedimos e pensamos. Mas Ele não faz tudo por você. Ele faz tudo com você. Então hoje o meu convite é: se posicione diante de Deus. Tenha claro tudo o que você quer que Ele traga para você. Mas acima de tudo, esteja claro a sua posição com Deus. O que você vai dar para Ele referente a isso? Qual é a posição? Deus, se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu falava mal dos outros, eu não falo mais. Se eu andava em caminhos errados, eu não ando mais. Deixe claro para Jesus que você sabe quem Ele é, que você quer que Ele faça as coisas com você. Se posicione, né? Faça um voto com Ele, de estar com Ele, de ser fiel a Ele, de confiar a Ele. E eu tenho certeza que Deus vai fazer tudo com você. Principalmente, gente, ora antes de fazer as coisas, né? Às vezes a gente faz as coisas, depois põe os pés pelas mãos, aí começa a chorar, se lamentar. E chorar depois não adianta nada. Vamos orar. Orar antes de você dormir, orar na hora que você acordar. Orar quando você comprar alguma coisa, orar quando você vender alguma coisa. Orar quando você estiver aflito e quando você estiver feliz. Orar quando você estiver ansioso e quando você estiver com aquela energia maravilhosa, né? Servir esse Deus a todo tempo, a toda hora, do jeito que Ele merece. Para que Ele possa andar com você e esteja com você. E tudo quanto você fizer prosperará. Bendita é a árvore plantada a ribeiro das águas. E tudo quanto fizer prosperará. Deixa eu abrir aqui em Salmos rapidinho para vocês, porque eu amo o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Oh, meu Deus, que palavra maravilhosa que eu libero sobre a sua vida hoje. Que palavra maravilhosa que Deus está nos ministrando hoje. Eu tô empolgada, não sei se vocês estão vendo, eu tô falando rápido, eu tô até engolindo algumas palavras aqui, mas porque hoje eu tô numa unção, irmãos. Eu tô numa unção assim que Deus quer te prosperar, Deus quer te mudar, Deus quer te abençoar e Ele está esperando uma posição sua diante disso. Porque Ele não está com os seus braços encolhidos para que não possa te abençoar. O Senhor está pronto para liberar bênçãos, te trazer uma vida abundante, uma vida próspera. Mas você precisa querer andar com Ele, precisa querer estar com Ele, precisa saber que Ele não faz tudo por você, mas faz tudo com você. Então, tome essa decisão na sua vida hoje. Receba de Deus a ousadia e a fé
para que você possa tomar uma posição diante de Deus, não sair, não se desviar dela e receber tudo aquilo que o Senhor tem para você reservado, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.